Vamos dar continuidade aqui no nosso projeto de saldo. E agora a próxima etapa desse projeto aqui em si é cuidar da parte de transferência de saldo de uma conta para outra. Esse aqui talvez seja um dos pontos mais interessantes porque ele requer um certo cuidado. Com toda a parte de segurança, nós vamos detalhar tudo isso nessa prática aqui. Então o próximo passo aqui, o que nós vamos fazer? Vamos vir nessa view aqui de exibição do saldo do usuário, e a mesma lógica que utilizamos para fazer o saque, vamos fazer algo semelhante, onde só vamos exibir aqui o botãozinho de transferir se tiver algum saldo. Então essa mesma lógica que aplicamos aqui no sacar vai servir para esse transferir, porque, ou seja, eu só posso transferir saldo para outra conta se eu realmente tiver saldo, porque não faz sentido fazer uma transferência de algo que eu não tenho. Então o primeiro passo eu vou vir aqui escolher um ícone para representar a nossa transferência, para ser algo semelhante ao que nós fizemos aqui. Vou utilizar esse ícone aqui mesmo. Vou ir lá na nossa view e adicionar essa opção aqui então, a opção de transferir. Quando a tua lista está aqui, o botãozinho de transferir. No caso aqui, como o saldo dele é superior a zero, obviamente está mostrando esse botão. Se não tivesse saldo aqui, ou seja, o saldo fosse zerado, automaticamente não mostraria essa opção de transferir saldo. E como vai funcionar as etapas aqui da transferência de saldo? Quando clicar aqui, nós vamos para um formulário onde a pessoa vai informar o e-mail, ou se você quiser trabalhar com e-mail e nome do usuário, aí o nosso sistema vai procurar esse usuário na nossa base de dados, ou seja, o nosso novo usuário vai receber esse saldo que a pessoa vai transferir, e na próxima tela ele vai confirmar, ou seja, para ele ter certeza que o usuário que está enviando é alguém que ele realmente está querendo transferir. Então nós vamos garantir isso também, ou seja, apresentar a segunda opção para o usuário, para ele confirmar aquilo. Ele vai colocar, obviamente, o seu saldo, o valor que ele vai transferir, e fazer essa transferência para essa conta desse usuário. E sempre que nós fizermos uma operação de transferência aqui, é importante amarrar, no caso dessas transferências, em todos os dados aqui, o ID do usuário logado. É muito importante isso. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas vulnerabilidades que aplicações desenvolvidas web têm, e especialmente com a maneira mais correta e simples de proteger quanto a isso. Então nós vamos atentar em todos os momentos aqui nesse ponto de segurança de transferência de saldo. Então vamos implementar a rota para quando eu clicar nesse cara daqui, para carregar esse formulário para informar o e-mail do usuário. Pronto, a nossa rota está aqui. Próximo passo agora, obviamente, implementar o nosso método aqui, que é exatamente o método transfer, lá do nosso Balancing Controller, para ele simplesmente exibir esse formulário onde a pessoa vai colocar o e-mail do usuário que quer fazer a transferência. Nosso método aqui está criado, ele simplesmente vai devolver essa view aqui. Inclusive temos que criar essa view então. Então dentro de Resources, no caso Views, Admin, Balance, vamos criar o nosso transfer.blade.php. Posso copiar de algum outro aqui, simplesmente para adiantar, dando Ctrl Shift S. Nossa view está previamente implementada aqui. O que nós vamos ter? Já atualizei os textos aqui. Nesse formulário aqui vai ter apenas um campo para informar a informação do usuário. No caso, pode ser o nome e o e-mail. Nós vamos trabalhar com esse formato aqui, onde eu vou permitir a pessoa informar o nome do usuário completo ou o e-mail. Se você quiser trabalhar com, por exemplo, igual o PayPal faz, onde você informa apenas o e-mail, inclusive é até mais fácil. Enfim. Vou chamar aqui de sender, que é quem vai receber isso. Se você quiser chamar aqui com outro nome, simplesmente name, info. Pronto, nosso formulário está pronto aqui. O que eu preciso fazer nesse formulário? Antes de fazer qualquer coisa aqui, vamos testar. Atualiza aqui, está tudo ok. Vou vir em transferir, vamos ver se vai exibir o nosso formulário corretamente. Está aqui, ó, com sucesso. Então aqui a pessoa vai informar quem vai se receber, ou seja, o remetente, o recebedor do saldo que ele vai informar. No caso aqui a gente vai permitir informar tanto o nome ou o e-mail. Você pode até especificar isso no placeholder desse campo.
Então aqui especificando que a pessoa pode informar o nome ou e-mail do usuário que vai receber. Quando clicar na próxima etapa, nós vamos mostrar o usuário, seja as informações dele, o nome completo, o e-mail, as outras informações dele, informações que não são restritas desse usuário. Então é importante isso. Dependendo de você mostrar o nome completo, e a pessoa confirma esse envio e o sistema faz essa transferência do saldo de uma conta para outra. Para finalizar essa parte aqui, essa primeira etapa, o que eu vou fazer? Nesse formulário aqui eu vou simplesmente já criar as rotas para quando submeter ele, já cair no método correto, como nós já fizemos em outras partes. Então vamos voltar aqui. Esse formulário aqui eu vou mandar ele para Transfer Store, pode ser para essa rota com esse nome, ou qualquer outro nome que você quiser trabalhar. E eu vou criar essa rota então. Pronto, nossa rota foi criada aqui. O próximo passo, então, é criar esse método lá no nosso controller, que é exatamente o método que vai confirmar esses dados e mostrar a nova view para o usuário para ele informar o saldo. Aqui eu simplesmente dou um DD Request All, só para a gente ver todos os dados que vêm dessa requisição aqui em si. Ao atualizar aqui, vamos ver se vai ter algum erro. Sinal que está tudo certo. Vou colocar qualquer informação aqui e vou mandar submeter esse formulário. Ou seja, para a próxima etapa vai cair exatamente nesse método aqui. Posso estar chamando ele um nome mais coerente, como por exemplo confirm. Pronto, atualizei os nomes aqui para ficar um nome mais coerente, ou seja, confirma a transferência. Atualiza aqui novamente, já que eu atualizei o nosso formulário. Informa o valor e vou mandar para a próxima etapa. Veja só que caiu aqui com sucesso do nosso método aqui do nosso controller Balance Controller, que é o Confirm Transfer. E aqui nós vamos novamente exibir uma view, mas antes disso vamos recuperar os dados do usuário de acordo com a entrada do usuário, ou seja, de acordo com essa entrada aqui. E por hora é isso. Nós continuamos essa parte aqui na próxima aula.